Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Carlos Eduardo, né? Para os mais conhecidos aí do CDI, o Dudu. Sou físico do CDI juntamente com o Everaldo. Também temos a nossa colega Jerusa, que não atua aí no hospital, mas nos dá uma força por trás aí para que a gente possa atender vocês sempre da maneira melhor, mais precisa, do jeito que a gente vem fazendo há um bom tempo. Um pouquinho diferente esse ano, né? Porque geralmente a gente se encontra lá nas salas de apoio ou no auditório. Então esse ano, por causa da pandemia, a gente resolveu fazer esse encontro virtual, certo? No qual as meninas, a Thaís, a Carla, estão encaminhando para vocês os slides, ou já encaminharam, e eu estou fazendo agora a revisão junto com vocês através desse vídeo, certo? Eu gosto muito da interação, gosto de conversar com o pessoal, mas esse ano não vai dar muito, né? Mas, de qualquer maneira, segunda, quarta e sextas, eu e o Everaldo estamos sempre aí no hospital, no CDI mais precisamente, e qualquer coisa ficar em dúvida aqui na nossa apresentação, a gente pode saná-las aí durante a semana, certo, gente? Bom, então vamos lá, né? Então a gente vai falar proteção radiológica, a gente vai falar de segurança, né? A gente vai falar de dosimetria, a gente vai falar um pouco de segurança também em ressonância magnética. Então, algumas alterações na RDC 330, que entrou em vigor. E vamos lá. Então a gente começa primeiro conversando sobre o que é segurança, né? Então a definição lá no dicionário, né? Ação ou efeito de se tornar alguma coisa segura, né? Que tenha estabilidade, que tenha firmeza. Ou ainda, estado de qualidade ou condição de quem está livre de perigo. E tudo o que a gente faz diariamente no CDI, no bloco cirúrgico, na hemodinâmica, né? Unidade endovascular, o que a gente visa? Sempre a segurança dos trabalhadores e do paciente. Então, a gente trabalha nisso para que a gente consiga evitar, né, alguns atos inseguros. E por que eles acontecem, né? Então, a gente tem ali excesso de confiança, né? Então, a gente, em algum momento da vida, a gente pode sofrer com isso. Bom, eu estou aqui há 10, 15 anos, então eu estou tranquilo, tá tudo correndo bem na minha rotina, e aí nesse momento que a gente pode dar uma falhadinha e acontecer algum acidente. Outra oposição, agir sem ter conhecimento específico do que está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Gente, entramos no serviço, né? Então eu acabei de entrar no CDI, a minha área nunca foi diagnóstico, nunca trabalhei com esses equipamentos, não sei absolutamente nada ou muito pouco sobre ressonância. Eu saio fazendo? Não, eu preciso ser treinado, eu preciso ter o conhecimento específico daquilo que a gente vai fazer. E não é nenhum demérito, né, a gente não saber alguma coisa, ou não saber nada, pelo contrário, a gente precisa aprender aquilo ali. Outra opção, né, não valorizar, ou ignorar as medidas de prevenção e de segurança, né? Bom, então vamos lá. A porta da ressonância, tem lá o seu... abre pelo crachá, depois passa pelo técnico em radiologia para depois chegar nela. Eu ignorei os sinais que estão dizendo de um alto ou de um forte campo magnético. Está errado. Eu preciso e não devo ignorar essas medidas. Elas são o quê? Para nossa segurança, para evitar um acidente. E os acidentes em ressonância magnética, a gente vai falar um pouquinho mais depois, eles podem ser fatais. Bom, exceder limites da máquina ou do corpo humano. Então vamos lá, as máquinas, por exemplo, um arco C. O arco C ele é feito para trabalhar num determinado tempo, e de 5 em 5 minutos ele apita, dizendo que já alcançamos 5 minutos de exposição àquele paciente e à equipe, né? Lembrando sempre que a equipe que está na volta ela está sendo exposta também. Então, ele apitou uma vez, eu desliguei, liguei o equipamento, toquei ele de novo, ele apitou mais uma vez,
eu estou o quê? Excedendo limites da máquina e do corpo humano, né? Então, eu corro ali um risco de estar fazendo uma exposição excessiva ao nosso paciente e à nossa equipe. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Imprudência, negligência, improvisações, né? Então daqui a pouco o equipamento não está 100% operacional e a gente vai tentar improvisar alguma coisa. Mais certo é que a gente vá cometer um ato de insegurança. Então a gente precisa trabalhar com 100% do nosso equipamento funcionando, certo? Bom, indo adiante ali na nossa apresentação, a gente inicia falando dos raios X, né? E aqui é uma tabelinha, um gráfico, né? Um desenho, no qual vocês já viram em algum momento comigo ou com o Everaldo, né? E por que eu boto ele? Porque eu gosto de mostrar para vocês que a radiação ionizante e a não ionizante, elas são da mesma família, estão ali um do ladinho da outra, e o que divide elas, né, para as normais, está tracejado ali em vermelho, né? Então a gente pode ver que o raio-x, ele é um parente, um irmão bem próximo da nossa luz visível, né? E aí vocês vão me perguntar, tá, Dudu, mas por que com a luz visível ali eu não preciso ter nenhum cuidado? Por que eu consigo interagir com ele sem ter nenhuma precaução? Bom, o raio-x, diferentemente da luz visível, ele tem uma frequência, né, e um comprimento de onda diferente da luz visível. E ele tem energia suficiente para nos causar alguma alteração ou algum dano. Então, pelo raio-x estar nessa família de radiação ionizante, a gente precisa ter certos cuidados, que é o que a gente vai conversar logo mais. Então, o que os raios-x são? Eles são partículas ou ondas eletromagnéticas que possuem uma energia suficiente para nos causar alguma alteração ou algum dano, né? Então, toda radiação ionizante, a gente vai o quê? Ter certos cuidados. E aí eu vou mostrar para vocês nesse gráfico pizza, né, a radiação do dia a dia, né, para a gente ter uma noção. Bom, a gente está vendo ali nesse gráfico pizza que apenas 11% das radiações, 12% das radiações são artificiais, ou seja, que a gente cria. E 11% delas são oriundas para procedimento médico, diagnóstico ou tratamento, né? Os outros 88% da radiação que a gente entra em contato, elas são naturais. Então, quando a gente está viajando de avião, a gente está exposto a um certo nível de radiação. Quando a gente está no corredor do CDI, a gente está exposto a um certo nível muito baixo de radiação. E esse 88%, ele faz o quê? Ele faz a condição do background do nosso dosímetro padrão. Então, por isso que toda vez que vocês enxergarem lá o quadro de dosímetro padrão, no cantinho ou no centro vai estar o dosímetro padrão. Esse dosímetro não deve ser usado por ninguém, ele está lá numa área livre, apenas absorvendo durante 30 dias essa radiação natural. Por quê? Porque o paciente, o trabalhador que usou o seu dosímetro durante 30 dias vai receber uma dose X e vai ser diminuído daquele valor do nosso dosímetro padrão, certo, gente? Então ele é um dosímetro da instituição, do quadro, ele não deve sair de lá, ele não deve ser utilizado por ninguém. Seguindo, né, aquele quadrinho Frankenstein ali, a gente pode ver, eu posso ver o raio-x? Não, né, eu não consigo ver o raio-x, e por não conseguir ver o raio-x, né, todos os locais que possuem radiação ionizante do tipo X no nosso CDI, a gente vai ter o quê? A plaquinha do símbolo internacional da radiação, né? Aquela amarelinha com vermelho ou púrpura, roxo, né? Indicando que ali é uma sala controlada, que usa raio-x para diagnóstico. Além disso, o que a gente tem? A luzinha vermelha lá em cima que acende quando a gente dá o disparo, né? Então isso é o quê? Isso é para a gente mostrar que ali tem raio-x, visto que a gente não consegue vê-los. Ah, Dudu, mas lá quando eu estava me formando, a gente abriu um cassete, tinha um ecrã e a gente disparou o raio-x ali e viu aquela luz verde. É luz, não é raio-x, tá, gente? É os fótons de raio-x interagindo com aquele ecrã
que depois emite a luz visível, tá? Mas aquilo não era raio-x, a gente não consegue ver os raios-x. Posso ouvi-lo? Não, também não consigo ouvir o raio-x. Então, por eu não conseguir ouvir, sempre que o equipamento é acionado, ele emite um sinal sonoro. O arco C, utilizando o raio-x, tem a luzinha laranja, vermelha, né? E mais o barulhinho dizendo que está saindo o raio-x, né? Posso sentir? Não, né? Se a gente sentisse o raio-x, acho que cada vez que você fizesse um tórax de algum paciente ali, né, ia sentir uma cosquinha, qualquer coisa do tipo, né? Não tem como sentir o raio-x. Posso fugir dele? Não. Ele se propaga na velocidade da luz, né? Nem Usain Bolt consegue fugir do raio-x uma vez disparado. Posso controlá-lo? Bom, é dúbio. Os técnicos, tecnólogos, eles conseguem controlar a produção, o quanto de raio-x vamos ter, né? Se vai ser bastante, se vai ser pouco, muito penetrante, pouco penetrante. Então ele pode controlar a produção. Uma vez produzido, não conseguimos mais controlar. Ele vai se propagar até perder toda a sua energia, certo? Bom, aquela que também é tradicional no nosso treinamento, né? Mas como tem bastante gente nova, vamos lá. Raio-x contamina? Um paciente fez 5 tomografias, 15 raio-x, 32 densitometria óssea, mais 2 mamografias. Ele vai sair verde? Não. Ele vai contaminar as pessoas? Não. Porque raio-x não contamina em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não contamina, tá? Então, tal qual o quadrinho da esquerda ali, aquele senhor ali está exposto ao sol, nós somos expostos ao raio-x. Raio-x fica dentro da gente? Não. Né? Mas aí, se tu olhar o segundo quadrinho ali, ele se levanta e ele estava o quê? Sentado numa cadeira com tinta fresca. E aí, quando ele saiu, a tinta ficou no corpo dele. Então, ele, entre aspas, se contaminou com aquela tinta, né? Então, mais ou menos, eu pegar a caneta, me risquei, bom, ficou amarelinho ali, ficou a tinta amarela aqui, eu me contaminei com essa tintinha amarela aqui, tá? O raio-x, ele nunca vai ficar na minha mão, ele vai atravessar e vai chegar no detector ou no cassete. Então, a gente pode ver, né, nesse próximo slide, o que? A técnica de radiologia está expondo a paciente lá num tórax, né? A gente pode ver, mas como tu tem certeza? Bom, eu tenho certeza por quê? Porque o fóton de raio-x vai chegar lá no meu detector e depois eu vou revelar e vai estar lá, né, a radiografia do pulmão, certo? Então, quer dizer, se chegou alguma coisa no meu detector, quer dizer que o raio-x atravessou e não ficou na gente. Diferentemente, para quem viu, né, aquela minissérie lá, foram 4, 5 capítulos, de Chernobyl. Então, diferentemente lá era um material radioativo, né, uma usina, ela explodiu, e aí aqui é uma imagem, né, no qual os bombeiros nem sabiam com o que eles estavam tratando, achando que estavam apagando fogo, e estavam entrando em contato, pegando lá, né, materiais radioativos. E aí onde pega o material fica na gente, né? Então ficou nessas roupas dele. Aí ali a enfermeira que está tratando já dos primeiros efeitos da radiação, né? Ela encosta também onde está contaminado e se contamina, e aí é uma cadeia quase que sem fim, né? Então isso sim é contaminação, né? O material radioativo ficou ali naquelas pessoas nessa minissérie. Não temos isso no Divina Providência, porque a gente não trabalha com material radioativo. A única coisa que a gente trabalha é raio-x. O raio-x só existe se a gente tiver, né, no nosso caso, eletricidade, né? Então, uma sala de raio-x fechada, sem ninguém fazendo disparo, apertando disparo, não tem raio-x. Posso entrar, posso me abraçar num tubo de raio-x que nada vai acontecer, né? O problema é quando está ligada a luz e alguém está apertando o disparador, certo? O próximo slide, né, só mostra ali, tem várias questões de exposição à radiação, né, que o pessoal fez depois lá daquele acidente no Japão, em Fukushima, né, mas o que mais interessa ali são os conceitos de dose, né, porque a gente vê milligray, millisievert, né, e a gente, quando é que a gente usa um, quando é que usa outro, né?
Então, o kerma, né, o milligray, é o valor depositado num determinado volume de massa, né? Então, vamos lá. A dose do paciente é baseada nisso, em milligray, né? A dose efetiva em millisievert é o que nós, trabalhadores, recebemos, né? Então, ela é ponderada, né, em consideração a uma equivalência de todos os órgãos, certo? Então, o nosso relatório lá que vem no final de 30 dias vai estar em millisievert, né? E a dose equivalente, né, também é uma média da dose absorvida em cada órgão, certo? Bom, como a gente fala de dose, né, como a gente está falando de radiação ionizante, a gente precisa pelo menos conhecer ou relembrar, né, os princípios básicos da radioproteção, né? E a justificação da prática é a primeira, né, que ela diz o seguinte: eu só vou usar os raios-x, né, se eu tiver uma justificativa. Quem me dá essa justificativa? O médico. Né? Então o médico vai lá e vai justificar dizendo, bom, o benefício de utilizar o raio-x é maior do que qualquer possível malefício das radiações ionizantes. Então está justificado. Bom, vamos lá, situação hipotética, né? Colocamos um novo raio-x, um novo tomógrafo, um novo mamógrafo no CDI. Vamos ser cobaias? Não. Ah, mas eu tenho que acompanhar um nódulo na mama que estava... não sei o que. Tudo bem. Então tu vai lá, consulta com a tua mastologista, ela vai fazer o pedido e aí sim tu vai estar justificado de fazer, né? Então a gente não deve testar equipamentos conosco, certo? Segundo, otimização da proteção radiológica, né? Então a gente, sempre que possível, e sempre é possível, a gente vai utilizar, técnicos e tecnólogos, o princípio ALARA, né? Tão baixo quanto razoavelmente execuível. O que a gente quer dizer com isso? Hoje em dia está cada vez mais em evidência isso, a questão de diminuição de dose, né? Então, se eu consigo usar uma dose X para um paciente normal, eu posso usar uma dose X-2, X-1 para um paciente menorzinho. Se eu tiver um paciente pediátrico, eu tenho obrigação de usar menos dose para ele. Então, usar sempre as doses que são execuíveis e façam um exame com qualidade, sem exceção de radiação, certo? Terceiro, limitação de dose, né? Então, tanto de trabalhador quanto dos indivíduos do público, né? Então, aí eu e o Everaldo, a gente trata no CDI, no bloco cirúrgico, unidade endovascular, essa parte de levantamento radiométrico, fuga de cabeçote, né? Então, você já parou para pensar, passar na frente da sala de tomografia, por exemplo, eu estou seguro ficar na frente da porta? Passa alguma coisa de radiação? Então, a gente trabalha esses limites de dose para que eles sejam sempre dentro do que preconiza a Anvisa, né? E a quarta e última, prevenção de acidentes. Confesso que eu acho um pouco mais difícil a gente ter acidente em raio-x, mas tem algumas coisas que a gente, né, adota como um acidente, né? Então, por exemplo, realizar exposições com porta aberta é um acidente. Por quê? Porque eu estou deixando de delimitar uma área controlada, né? Então aí alguém que passa no corredor e está uma porta aberta pode receber radiação e isso não está correto, né? Fazer testes à moda aleatória, né? A gente já teve um exemplo disso, né? E no qual foi feito de maneira errada, tentar descobrir se tal sala X blindava a radiação. E aí a pessoa pegou e apontou o feixe primário para uma parede que era blindada apenas para raio-x secundário, afinal nunca tinha o feixe primário ali, e fez várias exposições com altos regimes e, obviamente, alguma coisa de raio-x se passa. Por quê? Porque a blindagem é feita para a radiação espalhada e secundária. Então, os testes feitos aleatório, sempre que tiverem dúvidas, chamem os físicos e a gente faz juntos os testes, né? Mas não de maneira errada. Por quê? Porque tu cria um grande problema que depois é difícil de solucionar ou de resolver. Certo? Vamos adiante. Então, como é que a gente se protege, né, dessas radiações, dessas exposições? É dessa maneira aí, se escondendo embaixo do balcão, atrás da máquina Xerox, enquanto o técnico está indo lá com raio-x móvel? Não, né, gente? Não é isso. A gente não precisa mais fazer isso aí. Eu acho que isso aí era 1960, se corria do raio-x ou se abaixava atrás das coisas, né?
Então a gente sabe, vocês sabem muito bem, né, que o tempo, quanto menos tempo eu ser exposto à radiação, menor vai ser minha dose. A distância, a maior possível, certo? Quanto mais distante eu tiver da fonte que está emitindo radiação ou do objeto que está espalhando a radiação, menor vai ser minha dose. Blindagem, utilizar a blindagem adequada, né? Então não querer botar um avental simples para se proteger do raio-x, a gente tem que usar os EPIs, a borracha enriquecida com chumbo. E conhecimento, saber o que fazer nos momentos em que a gente tiver alguma situação estranha. Vamos lá, hipoteticamente a gente está no equipamento de hemodinâmica, estamos fazendo uma exposição no paciente e trancou o pedal disparando raio-x, e não destranca. A gente sai correndo da sala? Não, né? A gente vai lá no botão de stop, aperta ele, acabou a eletricidade. Se acabou a eletricidade, acaba o raio-x no mesmo momento. Ah, mas o botão de stop não funcionou, o que eu faço agora? Bom, então vamos lá no quadro geral e vamos desligar a energia geral. Vai parar os raios-x no mesmo momento e a gente descobre depois o que aconteceu com o equipamento. Mas não precisamos sair correndo, porque a gente tem o conhecimento do que fazer. Certo? Pessoal, o que é blindagem para vocês? Por que esse slide, né? Porque a gente tem bastante perguntas, muitas perguntas do tipo: ah, mas essa porta aqui não tem chumbo, então ela não é blindada. Ah, essa parede aqui não tem barita, então ela não é blindada. Gente, blindagem é tudo que a gente puder colocar como um anteparo para absorver a energia do raio-x. Mas ele não necessariamente significa ser o quê? Chumbo. Dependendo da distância que eu tenho do objeto que está espalhando, no caso o paciente, né, até a barreira, até a parede, até a porta, a própria distância já blindou todo o raio-x, né, o ar. Então quando chega lá na porta, não tem mais energia, não tem nada a captar. Logo, eu não preciso botar uma porta com chumbo. Certo? Então, pode aparecer um físico louco e dizer assim: vamos blindar essa parede aqui com folha A4. Dá? Dá. É usual? Não. Porque daqui a pouco eu vou precisar de, sei lá, 1 metro de folha A4 para blindar o raio-x. Aí tu imagina uma parede de 1 metro de folha A4, né? Não tem fundamento. Por que o chumbo geralmente é o mais utilizado? Porque ele precisa de milímetros. Meio milímetro, 1 milímetro de chumbo é capaz de blindar. Então, por ele ter essa densidade muito maior que os outros materiais, ele acaba sendo o mais utilizado. Mas pode ser barita, pode ser o tijolo maciço, pode ser concreto baritado, enfim, né? Pode ser a distância. N situações que a gente consegue blindar uma sala. Então, não necessariamente, se não tiver um chumbo, ela não está blindada. Certo, gente? Bom, agora vamos falar um pouquinho do dosímetro. Então, primeira coisa, o dosímetro não é um EPI. Tá? O dosímetro é aquele cara que está ali para receber a radiação ao longo dos 30 dias. É importante salientar que ele não mede a quantidade de exames que a gente fez, ele não diferencia os horários que a gente fez, ele não nos protege, ele apenas estima a nossa dose, estima a dose do indivíduo ocupacionalmente exposto, o IOE, certo? Ele é individual, ou seja, o Dudu não pode usar o do Everaldo não pode usar o do Dudu. Ele deve ser usado somente para quem é IOE. Então, daqui a pouco uma pessoa diz: ah, mas eu trabalho no CDI e não tenho um dosímetro. Bom, é porque tu não entra em sala em situações em que possa ter raio-x, então tu não precisa. Somente quem entra em sala em situações em que pode estar operando raio-x recebe os dosímetros, certo? Ele deve ser utilizado na altura do tórax, então mais ou menos aqui, e sempre por cima do nosso EPI de chumbo, certo? Bom, e aí nesses quadrinhos a gente está vendo, Não adianta o senhor ali de azul botar todo o EPI dele e esquecer o dosímetro, Não adianta tu usar metade dos EPIs e não usar todos. Então é o segundo lá, tá com EPI laranja, tá com dosímetro, mas não botou o protetor tireoide. O dosímetro não é feito para fazer uma balaca, então não adianta botar ele na cintura, no bolso, ele é, como eu disse agora há pouco, na altura do tórax,
né? E não adianta usar ele e não usar o EPI, certo? Outra coisa que não adianta, botar ele por trás do EPI para que não tenha dose. Isso aí é uma coisa errada. Por quê? Porque o dosímetro tem que justamente nos dizer a dose que o trabalhador teve, para que a gente possa ter um perfil desse trabalhador. Muito importante, muito importante, né? Ao longo dos 30 dias, né? Sempre que não estiver utilizando, guarda no dosímetro, junto com o quadro de dosímetro padrão, para que eu e o Everaldo, na virada do mês, possa trocar todos os dosímetros, né? O dosímetro ele deve ser utilizado sempre no horário de trabalho, né? Identificando que tu tem condições de entrar na sala controlada durante uma exposição, então tu pode ajudar alguém se precisar em algum procedimento, né? O nosso quadro de dosímetro, por exemplo, no CDI, fica ali passando quem chega na tomografia dobra à esquerda, quem vai para os vestiários lá, então ele está numa área livre, como tem que ser. Como eu falei lá no começo, o dosímetro padrão ele é do quadro, né? Não pode se retirar ele de lá. O dosímetro é pessoal e intransferível, então, já disse, Dudu não usa do Everaldo não usa do Dudu. O dosímetro não pode ser carregado para outra unidade, né? Então eu saí do Divina Providência e fui lá para o Independência. Não, lá no Independência eu vou ter outro dosímetro, tá? Ah, eu saí do HDP e fui para o Moinhos de Vento. Não, lá no Moinhos tu vai ter outro, certo? E aí, por final, a gente tem que chegar à conclusão que o dosímetro ele só pode estar em 2 lugares, né, gente? Onde? Ou no quadro de dosímetro padrão quando ele não estiver em horário de trabalho, ou na nossa lapela, né? Esses são os lugares dos dosímetros, né? A gente deve usar o dosímetro durante todo o horário de trabalho, né? E depois guardar lá junto com o dosímetro padrão. Não deixe nos seus armários, não levem para casa, não levem para o carro, né? Se você perder o seu dosímetro ou não achar, né? Você comunica o seu coordenador. Se tu, por acaso, achar que teve uma exposição errada nesse dosímetro, ou seja, já aconteceu algumas vezes, né? Deixou o dosímetro sem querer dentro da sala e teve procedimentos. Deixou o seu jaleco com o dosímetro na lapela dentro da sala de tomografia, nos comuniquem, né? Ou quando vier a dose e a gente fizer a entrevista de dose, né, nos avisem que, olha, eu esqueci esse dosímetro dentro da sala. Por quê? Porque é uma justificativa do porquê da dose, né? Bom, a gente tem todos os EPIs aí, né? Então, protetor das extremidades ali, né? Luva para mão, protetor de tireoide, avental, óculos. Temos todos saiote, protetores de gônadas, todos com CA e todos com controle de qualidade anual, certo? Com a RDC 330 agora, unidade endovascular e bloco cirúrgico, que é onde utilizam o arco C, eles passarão a ter testes semestrais. Por quê? Porque é onde se utiliza mais os EPIs. E como é uma borracha enriquecida de chumbo, a chance dela quebrar, né, ou rasgar é grande. Então eles diminuíram esse tempo de teste. Mas isso também não quer dizer muita coisa. Como já aconteceu várias vezes aí no hospital, sempre que alguém desconfiar de algum EPI, pode descer através do coordenador ou de algum colega esse dosímetro para mim ou para o Everaldo, que a gente faz o teste e confirma, né? Porque é uma borracha, né, enriquecida com chumbo. Eu posso treinar hoje, 2 dias alguém utilizou, ele caiu de algum jeito, ou ele rompeu, ele rasgou, e eu não preciso esperar 6 meses para testá-lo de novo e ficar 6 meses em dúvida. Se aquele ali está com alguma dúvida sobre ele estar rasgado ou não, desce, a gente testa. Se estiver realmente rasgado, ele vai ser substituído, né? E se ele estiver ok, ele volta para o andar para seguir trabalhando, certo? Bom, lembrando, na RDC 330, né, agora eles reforçam bastante, né, que os procedimentos, né, com equipamento móvel e leito é somente se o paciente não tiver como se movimentar até o CDI, certo? Então, a realização de procedimentos radiológicos com equipamentos móveis em leitos ou ambientes coletivos
tais como unidade de terapia intensiva, berçário, somente será permitido quando for inexequível ou clinicamente inaceitável transferir o paciente, né? Então, do contrário, os pacientes descem para a realização. Por quê? Para garantir a questão de segurança, né? A gente tem muitos, ainda temos, né? Estamos conseguindo reverter bastante, mas a gente ainda tem bastante casos de ações judiciais por essa questão. Só que eu digo para vocês, a gente tem alguns testes já de alguns anos fazendo isso, provando que em leitos, UTIs, o nível de radiação é muito baixo, então ele não se propaga a ponto de pegar num trabalhador ou no pessoal que está no leito do lado, né? É seguro fazer isso, tanto que é considerado uma área livre, tá? Então, assim, eles só vão subir para fazer o raio-x se realmente não tiver condições. Bom, a RDC 330 também reforça a questão de fornecer EPIs para os pacientes, né? O que quer dizer? Uma coisa que a gente utilizava já como uma maneira de tratar bem o paciente, agora a gente está utilizando como uma regra, né? Então, assim, sempre que algum procedimento for próximo de algum órgão mais radiosensível, né? Então vamos lá, o fêmur, gônadas, tireoide, a gente tem que fornecer para o paciente a proteção. Em muitos lugares, por exemplo, tu vai fazer uma tomografia de crânio, os técnicos, os auxiliares, eles já estão cobrindo o paciente com um avental no resto do corpo. É uma segurança a mais. Ah, vai acontecer alguma coisa? Não é que vai acontecer alguma coisa, né? Mas a gente dá um cuidado, a gente dá uma proteção a mais para o paciente. Também uma imagem bem famosa aqui pra gente, né? Limite de dose não é uma fronteira entre o seguro e o perigoso. O que a gente quer dizer com isso? A gente tem valores de dose mensais a seguir, né? Tanto que alguns valores, quando ultrapassa, a gente faz a entrevista de dose com vocês, né? Mas não quer dizer que se eu alcançar esse limite ou se eu passar por ele, eu terei algum efeito biológico. Aumentam as probabilidades? Sim, aumentam, né? Raio-x é probabilidade. Quanto mais eu entrar em contato, maior a possibilidade, né? Mas não quer dizer que se eu cheguei naquele limite ou passei, eu vou ter algum efeito biológico, tá? Então, trabalhadores, dose efetiva 20 milisievert ano durante 5 anos, né? Extremidades 500 milisievert e cristalino, que era 150 milisievert e baixou para 20. Por quê? Porque começaram a aparecer casos de catarata novamente, né? E isso muito associado ao que? Lá na hemodinâmica, lá nos arcos Cs, né? O pessoal simplesmente por um bom tempo ignorou a utilização dos óculos plumbíferos, né? Então fica aqui a dica, utilizem. Aqui, desculpem, tem só um errinho, né? Tá para trabalhadores de novo no título e na verdade é para estagiários, né? Então dose efetiva de 1 milisievert ao ano, né? Para efetiva, 50 para extremidades e 15 para cristalino. Essa outra que está reforçado, né? Esse slide aqui falando da RDC 330, né? Então fala aqui, ó. Os resultados de investigação devem ser assentados e comunicados à autoridade sanitária competente nos casos de dose efetiva mensais superiores a 20 milisievert. Então, assim, sempre que passar de 1 milisievert, eu e o Everaldo vamos fazer uma entrevista de dose com vocês, que vocês em algum momento já devem ter feito ou visto a gente fazer com alguém, né? E isso não é nenhuma punição, não é nada, absolutamente. É só porque a gente quer controlar como é que é o limite de dose de vocês, né? Bom, o fulano X, ele está sempre no bloco cirúrgico, o fulano Y, ele faz muito exame contrastado. Então a gente tem uma linha de base do porquê das doses, tá? E só em caso de 20 milisievert num mês, que a gente não tem, a gente vai comunicar a autoridade sanitária, né? Ou em outros casos ali uma dose superior, uma dose mensal superior a 100 milisievert, que aí sim a gente entra naquela situação de fazer exame de sangue, dosimetria citogenética, tarará, essas coisas, né? Mas por que eu quero dizer isso? Porque por muito tempo, ou um pessoal com todo respeito da antiga, né, eles costumavam não, depois de ter uma certa dose, não usar mais o dosímetro para não ser afastado. Não existe mais isso, tá, gente? É uma situação para ser afastado, olha,
não consigo imaginar, tá? Não, e aí em 15 anos trabalhando, não vi ninguém ser afastado, nunca afastei ninguém, certo? A gente precisa entender o que está acontecendo e tomar ações para que a gente não tenha mais essas doses altas, certo? Bom, limite de dose para gestante, né? Então, a portaria 453, que está dando, já deu adeus, né? Mas ela ainda está valendo um pouquinho aí, agora até dia 20 de dezembro, né? Ela diz que a gravidez deve ser notificada ao titular do serviço e as condições de trabalho devem ser revistas, né? Então, garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 milisievert e que a probabilidade da dose no feto não chegue a 1 milisievert durante os 9 meses de gestação. Mas como a gente está no Brasil, a gente tem leis que se pegam no pau, né? Se atravessam, e a NR32 diz que toda trabalhadora com gravidez notificada deve ser afastada das áreas controladas e fazer alguma atividade que condiz com a sua profissão. Eu e o Everaldo, a gente assume essa maneira como a mais garantida, né? Não por não conseguir, por exemplo, rever as condições, a gente conseguiria. Mas vamos lá, vai que alguma coisa, vai que esse feto já tem uma propensão genética de ter algum problema, né? Vai ser difícil a gente conseguir reverter ou dizer que não foi por causa de raio-x. Então, por segurança, né, por zelo, a gente sempre aconselha a seguir a NR32. Muito tranquilo para todos, né? O que é uma área controlada e o que é uma área livre, né? A área controlada, basicamente, são as salas de exame, né? E os seus painéis de controle, né? Então, a tomografia tem área controlada lá onde está o tomógrafo e lá onde fica os técnicos, tecnólogos operando o equipamento, né? A mesma coisa lá o telecomandado, né? Então, a sala internamente lá é controlada, painel de controle controlado. O corredor logo à frente dessas portas é livre, né? Onde fica o CR é livre, sala de espera livre, escadaria livre. O resto tudo são áreas livres, certo? Bom, aqui a gente finaliza então a parte de raios-x, né? E vamos agora tratar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de segurança em ressonância magnética. E aí agora a gente volta bem para o CDI. Bom, nessa primeira figurinha, né, a gente está vendo ali o quê? Uma ressonância com dezenas de coisas coladas nela, né? E aí o bonequinho está falando, talvez seja a hora, né, de rever os nossos conceitos sobre segurança em ressonância magnética. Bom, por que essa imagem é assim? Porque a nossa ressonância magnética é um grande e potente ímã, fortíssimo, capaz de arrancar coisas das nossas mãos e grudar lá no magneto, certo? Então, as origens dos acidentes em ressonância magnética, eles podem se dar, né, por massas ferromagnéticas, né, então materiais que podem ser atraídos para esse grande ímã. Pode ser por radiofrequência, né, então excesso de radiofrequência no nosso paciente. E aí aqui nesse caso é o porquê que a gente, para quem opera, bota lá a altura e peso certinho do paciente, e aí vem a responsabilidade também de quem fez a entrevista, a responsabilidade de quem marcou o exame ao perguntar para o paciente quais são os seus, a sua altura e o seu exato peso. É importante, por quê? Porque a máquina faz o cálculo de que vai mandar de radiofrequência nesse paciente para fazer o exame. E a terceira opção lá, eletroindução, né, que acontece por causa das correntes induzidas, né? Todos eles podem nos causar um dano material ou um dano biológico, certo? Então, primeiro, acidentes com massas ferromagnéticas, né, são os mais frequentes, né? Então, podem ser de origem médica, né? Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa desconhece por completo ou não conhece por completo, né, o que é um equipamento de ressonância magnética, quer ser prestativo e tenta entrar ou entra, né, com um cilindro de oxigênio dentro da sala de ressonância. Acidente gravíssimo, pode causar a morte do paciente, né?
Por quê? Porque o campo magnético vai arrancar da mão desse trabalhador e, dependendo de onde estiver o paciente, ele vai ser esmagado ou vai ganhar uma porrada muito grande, né? Então o risco de morte é muito alto, né? Ele pode ter origem do pessoal da limpeza, né? Então não foram treinados ou não têm conhecimento do que é aquilo ali. E aí a gente tem bastante fotos, né, de enceradeiras dentro da sala, melhor, dentro do gantry do equipamento, né? Esses são acidentes de alto nível de preocupação, né? O primeiro lá por questão biológica, pode matar, né? E esse segundo por questão de estragar o equipamento, né? A gente não consegue retirar, por exemplo, uma enceradeira de dentro do gantry sem ter que baixar o campo, ou daqui a pouco até sem ter que quenchar o equipamento, né? E a terceira origem, né? Origem dos responsáveis, né? E aí a gente entra lá nos primeiros slides, né? Excesso de confiança ou descuido. Então, a gente tivemos em Porto Alegre um acidente há pouco tempo não, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, né? De um acompanhante que entrou, era policial e entrou com uma arma dentro da sala e a arma foi arrancada da cintura desse acompanhante, né? O que é isso? Descuido. A gente faz todo um trabalho de pesquisa e entrevista com o paciente e esquece do acompanhante, né? Não pode. Para nós trabalhadores, né, cuidar relógio, cartão de crédito, moeda, celular. Ali tem uma foto da técnica entrando com uma tesoura, né, esqueceu, né, fez alguma coisa, esqueceu. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso tudo vai ser atraído para o campo, né? Outras coisas, né? Às vezes a gente bota fichinhas, né? Ficha do paciente no bolso do jaleco, depois tira, aí cai um clips, cai um grampinho, todas essas coisas. Não vai matar ninguém, um clips, mas ele vai lá para dentro do equipamento e futuramente ele começa a dar algum artefato nas imagens, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então isso aqui é rotina, né? A gente não cair na rotina. Para os funcionários da higienização, né? Então tudo na ressonância magnética é especial, né? Tudo que entra lá dentro daquela sala é especial. Nada pode ser ferro magnético, nada pode ter motor, nada pode ter ferro, né? Tudo tem que ser o quê? Alumínio, madeira, né? Materiais que não são atraídos pelo campo magnético, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. E aqui a gente tem a primeira foto, né, de um detalhe, um closer da enceradeira, né, da parte de cima da enceradeira rasgando todo o cover da máquina, né? Então isso aqui é um acidente de um custo muito alto, né? Bom, depois aqui a gente tem um que foi famoso, né, que aconteceu em Mumbai, né, no qual o operador foi esmagado por um cilindro de oxigênio, né? Então nota que o pessoal está ali posando para a foto, mas eles não tinham muito o que fazer. Aqui a gente teve mais um agravante, que o botão de quench, para quem não sabe ou para quem não conhece, o quench é aquele botão que a gente aperta, toda a criogenia, né, o líquido lá, o hélio que está dentro da máquina, ele vira gás e o equipamento deixa de ter campo magnético, né? Então o botão de quench, para acontecer isso e soltar esse cilindro de oxigênio, não funcionou, né? E esse senhor acabou ficando horas ali esmagado até eles conseguirem salvá-lo, né? Ele ficou no hospital um tempo, mas felizmente não morreu. Mas pense que daqui a pouco, se ele está lá no centro do gantry, ou se esse cilindro bate nele de outra maneira, ele vai fatalmente, vai morrer certamente, né? Então ali, como eu estava falando, né, o botão de quench forçado, né, ele deve ser utilizado somente com risco de morte, né? Então o paciente, o trabalhador está sendo esmagado, cabeça esmagada, e aí vocês podem pesquisar alguns vídeos sobre acidente em ressonância magnética no YouTube, tem bastante. Aí vocês vão ver o quão potente é esse campo magnético, né? Então esses botõezinhos aí a gente só utiliza eles em casos extremamente de risco de morte. Bom, aqui a gente vê uma maca, né? É importante dizer para vocês, né? Por que parece a maca tá subindo
o cilindro de oxigênio tentou entrar, porque lá no centro do magneto é onde o campo magnético está mais forte, então tudo tende a ir para lá, certo? Então por isso que ele parece não, ele está subindo tentando isso. Só que lógico, muitas coisas são maiores que a entrada do Gantry e aí não vai conseguir entrar, vai ficar pendurado. Uma cadeira, olha o estrago que faz no equipamento, né? A arma, né, essa aqui não é do local que aconteceu em Porto Alegre, mas é algum lugar que já aconteceu por aí. Aqui a gente tem também em Santa Catarina, mesma coisa, então meio que se tornou perigoso, a gente acha que nunca vai acontecer, mas a gente tem pelo menos aí uns 3 exemplos, né? Olha aí, mais um carrinho auxiliar, né? Então isso aqui é um problema gigantesco, certo? Bom, também temos os problemas por radiofrequência, né? Então vamos lá, então a gente precisa respeitar os limites máquina versus corpo, né? Então, quando tem um acidente de radiofrequência, ele geralmente é de origem técnica, né? Então a gente não conseguiu, ou a gente não colocou, ou o paciente omitiu, né? Porque alguns pacientes, por vergonha, às vezes omitem o verdadeiro peso ou a verdadeira altura. E aí a máquina faz um cálculo errado, né, de SAR, né, da quantidade que precisa mandar lá de radiofrequência, e aí isso pode originar um acidente, né? Também pode ser por falta de manutenção no aparelho, que não é o nosso caso aqui no Divina Providência, né? Esses acidentes eles se agravam, obviamente, com magnetos com campo maior, né? 1,5, 3 teslas, né? Pode acontecer bastante, né? Eles agravam também em séries que tem tempo de repetição curto, porque a radiofrequência vai tocando de maneira bem mais rápida, né? Com espaços curtos, né? Ou também com excesso de cobertores ou cobertores não próprios, né? Então isso a gente já conversou um tempo aí no Divina, né? A gente está atualizado quanto a isso, estamos tudo certinho. Acidentes por eletroindução, né? Então ele é relacionado com aquela corrente induzida, né? Por causa da variação do campo magnético ao redor dos cabos, né? Ou que ficaram próximos de regiões anatômicas do paciente. Então por isso que a gente sempre pede que, no próximo slide, né, não deixar os cabos ou os fios encostados no paciente, né? Manter comunicação sempre com o paciente para saber se está tudo ok. Não cruzar as pernas dos pacientes, mãos, dedos, né, durante a realização do exame, né? De novo, utilizar cobertores corretos para fazer esse exame, né? Não utilizar bobinas com defeitos ou com defeitos intermitentes, né? E também, importante, além de ser para segurar, né, utilizar aquelas almofadas separadoras, que elas são para segurar a anatomia, mas também são para não deixar o paciente encostar ou ter o primeiro contato direto com fios ou bobinas, certo? Bom, na ressonância magnética, se falando de paciente, a gente tem toda uma questão do que pode e o que não pode, né? Então a gente utiliza o que? Existe a metodologia das cores. A metodologia das cores ela foi feita para a gente ter uma noção do que pode ser que possa realizar e do que realmente está liberado para fazer exames, né? É definitivo? Não, né? Cada ano que passa, mais coisas que não podiam, materiais que não podiam, passam a poder fazer o exame de ressonância magnética. Então a contraindicação relativa em amarelo é uma das que mais está crescendo. Por quê? Antigamente, um desfibrilador ou um marca-passo não poderia realizar exame. Só que agora as fábricas estão fazendo equipamentos que são compatíveis com ressonância magnética. Então agora eles passam pode ser que podem realizar exame, né? Então vão para a condição de contraindicação relativa. Então esses pacientes que chegam com um marca-passo ou com um desfibrilador que pode fazer ressonância magnética, vai ter uma carteirinha dizendo PRO-MRI. Então ele está dando condição. Mas aí é só chegar e fazer o exame? Não é só assim. Vai marcar, vai chamar com a equipe técnica que implantou o marca-passo
ele faz uma regulagem, o paciente faz o exame e depois ele regula de novo o seu marca-passo, certo? Então, essa metodologia das cores, ela fala de algumas coisas, só que os materiais são zilhões, né? Então, até aqui na minha sala, ó, aqui tá alguns exemplos ali, né? Então, isso aqui a gente passa para vocês. Eu vou fazer uma impressão que eu fiz uma revisão de alguns materiais que não podem, que pode ser que possam realizar e das que estão liberados para fazer, né? Para quê? Para dar uma ajuda, né? Mas nunca é definitivo. E o mais importante de tudo, né, é o quê? É, na dúvida, consulta o médico, consulta os físicos e a gente tenta achar a melhor situação para ver se pode ou não realizar o exame, né? Então, sempre que ficar na dúvida, podem nos consultar. Bom, uma coisa muito importante que se evita bastante, né, acidentes, né, é uma padronização da rotina. Então, todos os pacientes, na nossa concepção, e acompanhantes devem, antes de entrar na sala, né, trocar toda a roupa. Por quê? Porque às vezes o acompanhante não sabe, aquela roupa tem um metal, não tem, né? Então troca toda, bota a vestimenta da clínica ou do hospital, né? E igualmente realizar as entrevistas de objeto metálico, né? Garantir que não tem nada implantado naquela pessoa, porque ela não está lá dentro do equipamento, mas ela está do lado, né? Então, sempre que fizer isso, a gente vai estar diminuindo o risco de algum acidente. Bom, gente, então, né, esse quadrinho agora quase finalzinho, né? É perda de expectativa de vida em função, né, de algumas causas, né? E aí a gente vai olhar lá embaixo, né, trabalhador, né, trabalhar com radiação, tem uma perda de expectativa de vida de 40 dias apenas. Se tu pensar que solteiro, tu tem uma perda de expectativa de 3.500 dias, tu vai chegar à conclusão que ser solteiro é muito mais perigoso do que trabalhar com raio-x ou com radiações, né? Então a gente não precisa ter medo de raio-x, a gente não precisa ter medo da ressonância. A gente precisa saber trabalhar com eles e o que fazer sempre que necessário. Certo? Eu agradeço vocês. Foi uma experiência um pouquinho diferente, né? Mas como eu disse lá no começo, que precisar, eu e o Everaldo estamos aí 3 vezes por semana e podemos orientá-los. Certo, gente? Obrigado, um abraço a todos, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.